Olá, boa noite. Justiça de Alagoas concede prisão domiciliar a prefeito de Maribondo, Leopoldo Pedrosa. Veja também nesta edição. Criança de 10 anos morre e outra de 2 anos fica ferida em acidente em Guaxuma. Cerca de 40 gatos são abandonados em residência no Vilagem Campestre. E o número de trabalhadores informais passa dos 13 milhões no Brasil. A partir de agora, no Jornal do Estado. Uma criança de apenas 10 anos morreu em um acidente de carro na L-101 Norte, em Guaxuma. Imagens de um circuito mostram o momento exato do acidente. Pela manhã, as marcas da colisão ainda estavam nas margens da L-101 Norte, em Guaxuma. Inclusive, um dos veículos envolvidos no acidente, este Fiat Uno, capotado na cabeceira de uma ponte. O momento da batida foi registrado por câmeras de vigilância. O relógio marcava 2 minutos para a meia-noite. No sentido Barra de Santo Antônio, Jacarecica, o Fiat Uno passa sobre uma lombada. O motorista perde o controle da direção e colide na lateral de um carro modelo Gol, que vinha no sentido contrário. Veja novamente. O impacto faz girar o Gol, enquanto o Fiat Uno capota fora do quadro da imagem. Motorista e cobrador de um ônibus que passava segundos após o acidente ajudam as vítimas. Algumas delas conseguem sair do Gol, mas uma criança de 10 anos, identificada como Emily Clévia da Silva Santos, morreu no local. No Fiat Uno estavam um casal e uma criança de 2 anos. De acordo com o BPRV, o motorista do veículo que capotou não foi encontrado no local do acidente. Este homem, que se identificou como amigo da família que estava no Uno, conta que, apesar do susto, todos passam bem. Esse carro aqui, ele vinha da Barra de São Doutonho. São um pessoal evangélico, o motorista não bebe, é evangélico, doido de criança, ele, a família dele, eles são um pessoal de bem. Mas através desse quebra-mola que já teve vários acidentes aqui em Guaxuma, entendeu? É um quebra-mola que é apagado. Aí ele desviou um carro um pouco, aí vinha o outro de lado, aí conduziu com o outro. Moradores da região reclamam que este foi mais um de vários acidentes que aconteceram aqui neste trecho. Tudo por conta da sinalização desgastada deste quebra-mola, o que prejudica a visão dos motoristas, principalmente à noite. Nós conversamos com uma pessoa que mora aqui nas proximidades e relatou sobre os riscos, tanto para motoristas e também para pedestres. Acidente que não está nem com um mês, o rapaz também com uma estrada não, um EcoSport. Ele passou, não viu o quebra-mola, acho que não teve atenção porque também não tem a sinalização certa, adequada. Aí pulou o quebra-mola, perdeu o controle, ia bater no ônibus, aí passou pro lado de lá, passou de lado daquela barraca, bateu no ônibus, numa viatura da polícia, um ônibus da polícia de lado do ônibus, bateu na mureta e capotou lá. Não está nem com um mês. E é comum também ter atropelamento aqui nessa região? Comum também. Pedestres se arriscando. Aqui a faixa de pedestre está apagada, o quebra-mola está apagado. Até ontem mesmo, o acidente ali mesmo, onde gente ali, a polícia ali, o cara, quando chegou com o carro aí, já foi em cima, arriscou também, pulou também. Por sorte não foi lá para cima. Atualizando o estado de saúde da criança que ficou ferida, o menino está com escoriações no rosto e depois de passar por exames, foram descartadas as possibilidades de fraturas e traumas cerebrais. O casal que estava no mesmo carro em que a criança não deu entrada no HGE de acordo com a assessoria do hospital. Sobre a falta de sinalização, a nossa produção entrou em contato com o DER, mas ainda não obteve resposta. A Justiça substituiu a prisão preventiva do prefeito de Maribondo por prisão domiciliar. De acordo com a polícia, havia um mandado de prisão contra Leopoldo Pedrosa pela morte de um corretor de imóveis em 2015. Quase 1 quilo de cocaína teria sido encontrado na fazenda do prefeito, que no momento da prisão portava uma arma sem registro. O município de Maribondo fica a 90 quilômetros de Maceió. Aqui as pessoas têm medo de falar sobre a prisão do prefeito Leopoldo César Pedrosa, do PRB. Porque eu não quero falar, nem que eu falar comigo não. Não tem nada. Prefere o silêncio? Prefiro o silêncio.
Moça, eu prefiro ficar neutra. Por quê? Porque eu não gosto de me envolver com isso, não. Tem medo de falar? Não é medo, é que eu não gosto mesmo. Isso atrapalha a administração pública? Não prefiro não falar, não comentar. Leopoldo foi preso pela polícia num bar no dia 20, portando a pistola sem registro. Ele é acusado de matar um corretor de imóveis em 2015. Durante a operação, a polícia apreendeu 1 quilo de cocaína pura na fazenda onde o prefeito mora. Demos voz de prisão pelo cumprimento do mandado, além do flagrante em razão da pistola. Aí, concomitantemente, uma equipe que ficou em Maribondo adentrou na fazenda dele, que ele reside. Aí lá foi encontrada cerca de 1 quilo de cocaína pura. Curioso que depois que ele foi conduzido à delegacia, um dos indivíduos que estava bebendo com ele ainda quis assumir a titularidade da arma, né? Mas a gente verificou que não tinha cabimento daquilo ali, que ele realmente estava mentindo. Ele não conseguia nem dizer o que tinha dentro da pochete. O prefeito Leopoldo César Pedrosa ficou 4 dias preso e, através de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas, conseguiu reverter o cumprimento da pena em prisão domiciliar e uso da tornozeleira eletrônica. Os advogados de defesa alegaram que o prefeito não poderia se ausentar por 15 dias da cidade, pois haveria a possibilidade de cassação do mandato. Um dos argumentos que nós utilizamos junto ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas foi a não violação à democracia. Porque, uma vez havendo a perda do mandato, o povo de Maribondo, ele estaria sim sendo violado à democracia que escolheu que ele estivesse lá como prefeito. A Câmara de Vereadores está em recesso, mas o presidente da casa disse que vai convocar uma sessão extraordinária nos próximos dias para discutir o assunto. O que não pode acontecer é que a prefeitura vá até a casa do prefeito, né? Se o prefeito não tem a liberdade de ir até a prefeitura, está claro e evidente que está complicada a vida do prefeito nesse sentido. Até porque, para se governar, ele tem que estar em público. Para ir um povoado, como é que ele vai se deslocar um povoado? Este vereador acredita que a população vai sofrer ainda mais. Primeiro, a imagem da cidade, né? Primeiro, se a cidade está mal, dificilmente você vai convencer investidores a trazer investidores para a sua cidade, né? Empresários, enfim, né? Se os salários dos servidores estão atrasados, o comércio paralisa. As imagens que aparecem são negativas. Então, assim, fica uma cidade com um nome sujo, né? Em 2017, Leopoldo Pedrosa passou 4 meses preso, acusado de espancar a ex-mulher e a ex-sogra. Ele responde também pelo crime de porte de documentação falsa. Agora, o vice-prefeito quer entender como a justiça colocou em prisão domiciliar uma pessoa acusada por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Se fosse outra pessoa, um trabalhador, um cidadão comum, não existia isso, mas é a justiça, né? Não entendo. O Batalhão de Polícia Ambiental flagrou um grupo de adolescentes na área de preservação ambiental do Catolé, que abastece alguns bairros de Maceió. Muita gente não sabe, mas o acesso ao local é proibido e algumas práticas são consideradas crime. As águas limpas e esverdeadas em contraste com a Mata Atlântica fazem deste lugar um paraíso em plena região metropolitana de Maceió. A reserva ecológica fica próxima a Satuba. O acesso é complicado, estrada de chão, mata fechada. Na área de preservação ambiental do Catolé, apenas pessoas autorizadas podem entrar. Daqui sai a água que abastece alguns bairros da cidade e mesmo sendo proibido o acesso, algumas pessoas insistem em ficar. A APA do Catolé possui uma área de 5.415 hectares e abrange os municípios de Maceió, Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco. Ela foi criada com o objetivo de preservar os ambientes naturais, também ordenar o uso e a ocupação do solo. Além disso, é detentora deste rico manancial que abastece 30% da capital alagoana. O problema é que a mata tem vários pontos de acesso, inclusive pelos bairros do Cruzeiro do Sul, Santos Dumont e Rio Novo. Por esse motivo, segundo o Batalhão de Polícia Ambiental, são comuns os flagrantes de pessoas se utilizando da água para tomar banho, assim como também para caça e pesca. Diariamente a gente faz esse tipo de fiscalização, mas principalmente aos finais de semana. Tanto pelo período da manhã quanto à tarde, é comum a gente encontrar pessoas
tomando banho ou passeando aqui nessa área. O que configura crime ambiental neste caso? Nesse caso seria a questão da caça e da pesca. Se a gente estiver fazendo fiscalização na área e encontrar alguém com algum instrumento que caracterize a pesca, como rede ou arma de fogo, peteca, algo do tipo que a gente acredite que possa ser para caça, sim, caracteriza, e a gente recolhe o material e a pessoa encaminha para a delegacia. Durante a fiscalização, um grupo de adolescentes foi flagrado tomando banho no reservatório. Os policiais também encontraram lixo na margem. Um deles afirmou que não sabia da proibição. O pessoal lá de cima só avisava que era bom e tal, mas não avisava isso aí. Até que eu vi a placa hoje ali. Eu li uma placa lá e tal, mas não sabia não. A tenente explica que a caça, a pesca e a poluição são crimes ambientais. As penalidades podem variar de 2 a 5 anos de prisão. Os adolescentes recolheram lixo e receberam uma aula de educação ambiental, outra área de atuação do BPA aqui no estado. Quando a gente encontra o pessoal aqui e caracteriza a questão da poluição, quando o pessoal deixa saquinho de um lado, né, garrafa PET do outro, aí fazendo fogueira também, aí a gente já pode caracterizar como uma poluição. Cerca de 40 gatos foram abandonados em uma residência no conjunto Village Campestre. A dona dos animais foi embora e uma amiga dela está procurando ajuda dos órgãos competentes para conseguir o destino adequado para os bichos. Aproximadamente 40 gatos estão nesta casa, o Village Campestre. Atualmente, eles são cuidados por esta mulher, que prefere não ser identificada. Ela conta que os animais foram deixados por uma amiga, que era responsável pelos felinos, em uma história que começa há 2 anos. Eu recolhi da rua um gato macho, certo? Em 2017 ela pegou uma gata fêmea. Um amigo ofertou uma gatinha para ela e ela pegou, né? E ela emprenhou de 5 animais, no caso um macho e 4 fêmeas, né? E eu disse para ela, né, como ela usava muito rede social, Facebook, Instagram e outras redes, e ela tinha muito conhecimento, conhece muita gente, né? Eu pedi para ela que ela colocasse para doação e disse a ela que tinha que ser doados porque eu não podia arcar com o custo de 7 animais. No ano passado, as duas foram morar juntas com o casal de gatos e filhotes no imóvel, que é alugado. Mas com o passar do tempo, os animais se reproduziram ainda mais. E a situação foi se tornando cada vez mais difícil, porque as fêmeas foram reproduzindo, a cada reprodução era entre machos e fêmeas, e se tornou isso, né? Dos mais de 40 animais que tem aqui, apenas 4 foram resgatados de rua. A mulher deixou de morar com a amiga, que passou a ficar sozinha com os gatos e não queria se desfazer dos bichinhos. No entanto, a responsável pelos animais deixou a casa onde morava, sem dar explicações. Enquanto isso, a mulher tenta dar o básico para os gatos: água e alimentação. Eu preciso entregar a residência e eu não tenho como arcar com o valor do aluguel, não tenho como arcar com a alimentação deles, não tenho como arcar com os animais. Não é de minha responsabilidade, porque é fato e eu tenho como provar que toda essa situação se deu por conta dela, entendeu? Porque eu busquei ajuda de diversas formas. E assim, o que eu preciso é solução. Por quê? Que os centros de zoonoses vêm ajudar, ativistas vêm ajudar, sabe? Porque os animais só têm ração para hoje, eles não têm ração mais para amanhã. E se até o dia 10 eu não conseguir nada, infelizmente o dono da casa disse que se encontrar animais aqui, ele vai jogar na rua. Para a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, o caso pode se tratar de acumulação por parte da responsável pelos gatos. O acumulador é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de tratamento, ele tem animais além de suas condições, não trata dos animais, não dá alimentação adequada, condições de higiene, de saneamento. Então, essa é uma questão de saúde pública enorme, muito grande. Então, obviamente, tem que ser tratado. Tem que se ver o local onde esses animais estão, se as condições desses animais são realmente de deficiência, de doença, de zoonoses, porque é preciso chamar agente de endemias, zoonoses, vigilância sanitária, porque não é uma questão somente do acumulador em relação a ele próprio, mas em relação aos animais que ele tem e aos terceiros que ele pode prejudicar.
Rosana Jambo explica que a condição do acumulador não o isenta de responder pela lei de maus tratos. Ele vai responder do mesmo modo. Se ele comprovar, já em sede da Justiça Criminal, que ele é doente, aí sim isso vai ser levado em consideração pelo promotor e pelo juiz da causa. Mas até então ele é notificado igualmente, a família inclusive é chamada, porque é um trabalho que demanda o apoio da família, uma internação muitas vezes, um tratamento psiquiátrico, porque são pessoas doentes que afetam a si e afetam os outros. A seguir, número de trabalhadores informais passa dos 13 milhões no Brasil. O JE volta já. O número de trabalhadores no setor informal é grande no Brasil. Segundo especialistas, a diminuição de postos de trabalho com carteira assinada é a principal justificativa para esse número elevado. Eles são quase 13 milhões em todo o Brasil. Trabalham como ambulantes, oferecem serviços, buscam uma fonte de renda para sobreviver em meio a um cenário cada vez mais incerto. Diante do desemprego, vale a pena aprender, criar, se reinventar. A Rosângela tinha uma barraca de verduras na feira, pagava impostos e tudo, mas há 9 anos ela convive com a depressão. Desempregada e doente, foi na confecção de laços que ela voltou a produzir, ganhar dinheiro e fazer terapia para vencer a doença. Ela chega a fazer 100 laços por dia. 7 anos que eu venho trabalhando como artesã. Que na realidade foi o que hoje o mercado de trabalho abriu as portas, né? Porque está muito difícil você arrumar um emprego. E o que aumentou também a dificuldade para mim foi o problema de saúde. E através do problema da minha saúde também eu consegui uma terapia que me faz muito bem. Além da terapia, eu ganho também o meu dinheiro. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelam que, além dos que estão sem carteira assinada, tem mais 4 milhões de trabalhadores domésticos e os microempreendedores individuais. A categoria por conta própria soma 24 milhões de pessoas, um recorde histórico em relação ao ano passado. Desde 2014, 2015, quando começou a recessão econômica no Brasil, que o desemprego começou a aumentar e as pessoas perceberam que não tinham outra perspectiva do emprego formal, senão ir para a informalidade. A gente vem observando o crescimento, eu diria até historicamente falando, em níveis muito elevados do crescimento da informalidade, né? São pessoas que procuram outra alternativa para ter renda, já que a principal fonte de renda, que é o emprego formal, está se tornando cada vez mais escasso. Agora, a Rosângela não pensa mais em voltar ao trabalho formal. Trabalhando em casa, ela consegue ganhar dinheiro com mais conforto e tranquilidade. Hoje eu não iria. Para ganhar um salário mínimo, eu não iria. Até porque eu trabalho no conforto da minha casa, eu cuido dos meus filhos, ganho a minha renda, entendeu? Muito mais do que um salário mínimo. Então, isso ajuda para mim também, entendeu? É uma terapia, você trabalha o horário que você quer, você determina aquele horário para você trabalhar. Então, quando você trabalha para as pessoas, você tem um horário fixo, você tem que ir aqueles dias, você não pode faltar. E aqui você pode agendar o dia que você pode entregar, fazer. Mas o economista alerta, essa realidade preocupa e tem consequências. As pessoas, quando saem do setor formal, vão para a economia informal, geralmente é no setor de serviços. A principal característica do setor de serviços é a baixa produtividade. Com baixa produtividade, o valor do serviço que ele está propondo, que está oferecendo, se torna mais caro. Então, quer dizer, você tem baixa produtividade, tem uma mão de obra que possivelmente o serviço dele vai ficar mais caro e, obviamente, com a baixa produtividade, você tem um impacto no PIB, na economia como um todo, você deixa de produzir. De acordo com ele, a economia brasileira só deve reagir em 2021. Até lá, é preciso reduzir consumo e economizar. Ficar atento, cuidado, procurar fazer uma reserva de emergência se puder fazer, se tiver tempo de fazê-la, fazer e continuar torcendo para ver se melhora a economia. Acabou o JE. Para outras notícias, você pode acompanhar nossas redes sociais. Eu te desejo uma maravilhosa noite de quinta-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até amanhã.